tarde. Tá bom assim? O microfone não é meu grande amigo, mas... tá bem. Vai aonde aqui? Tá. Nesse, né? Essa proposta de trabalho, eu estou vindo apresentar em nome meu, sou trabalhadora do GHC, um hospital do Ministério da Saúde, de Porto Alegre. Sou terapeuta ocupacional, trabalho na área do serviço comunitário, e de duas colegas professoras da universidade do curso de enfermagem, que é a Cristiane e a Maria Henriqueta. Então, esse trabalho, na verdade, ele surge de vários encontros anteriores. Para contextualizar um pouquinho, eu sou terapeuta ocupacional e sou doutora em letras, então, há muito tempo eu venho trabalhando com a questão da literatura e das narrativas nos processos de produção do cuidado em saúde, podendo pensar nisso, a narrativa enquanto um elemento importante para a produção do cuidado. Então, tem dois autores que nos ajudaram a pensar na possibilidade de acreditar que era possível esse trabalho que eu vou estar contando um pouquinho para vocês, que é o James Wood, que é um pensador e um crítico literário, que ele diz que a literatura é diferente da vida porque a vida é cheia de detalhes, mas de maneira amorfa, e raramente ela nos conduz a eles, enquanto a literatura nos ensina a notar melhor a vida. Uma relação dialética, pois, assim como a literatura nos faz notar melhor a vida, é na vida que encontramos formas e práticas para ler melhor o detalhe da literatura. A minha tese de doutorado, quando eu construí, não foi com trabalhadores e nem com usuários da atenção primária, mas foi dentro do Hospital GHC, mas sempre pensando nessa questão da narrativa e produção do cuidado, nessa aposta que a narrativa ficcional ou não, por preconizar o trabalho artesanal e não fragmentado em cadeia, ele contribui para promover uma ação comum entre narrador e ouvinte. Nos espaços de produção do cuidado, o uso da narrativa possibilita o exercício de fazer junto, onde o cuidado integra uma história contínua. Então, antes dessa proposta de projeto, a gente já vinha trabalhando, a convite das colegas da universidade, dentro de disciplinas, tanto da saúde coletiva quanto da enfermagem, com o uso de narrativas e de textos literários e de produção de escrita criativa para os estudantes. Até que um momento a gente pensou, por que a gente não começa a experimentar um projeto piloto na atenção primária, na porta de entrada, onde muita coisa acontece, onde a vida mesma acontece na questão da produção do cuidado. Construímos, então, ano passado, um projeto de extensão, como uma ideia de um projeto piloto para poder estar pensando isso. Então, nesse intercâmbio de ir para a universidade, para a atenção primária, e poder, através do projeto de extensão, ter alguns alunos também bolsistas participando desse estudo e desse trabalho contínuo. O nosso objetivo, então, era um espaço para o exercício da produção do cuidado humanizado em saúde a partir de práticas de leitura e escrita criativa compartilhada. Então, incentivar a organização de novas ações na atenção primária à saúde numa perspectiva intersetorial e multiprofissional, contribuir para a transformação e qualificação da atenção à saúde, dos processos formativos e das práticas de educação em saúde, e fomentar, a partir do universo da narrativa ficcional, o diálogo entre diferentes formas de representação e expressão da produção do cuidado. Tem uma antropóloga, que é a Michelle Petit, que trabalha muito com a leitura compartilhada em grupos de pessoas em situações de vulnerabilidade. Ela trabalha bastante, tem muita pesquisa com esses grupos, que é uma pessoa que sempre me ajuda muito a pensar a prática desse trabalho. E a Michelle Petit fala que compartilhar histórias lidas ou contadas dá, às vezes, o sentimento de que pertencimento pode ser mais flexíveis, onde a oralidade e a escrita se reconciliam. Tudo isso para dizer como que a gente pensou a modelagem dessa proposta. Então, a nossa proposta, resumindo, né, é um encontro uma vez por semana, numa das unidades de atenção primária do GHC, onde, nesse encontro de 1 hora, mais ou menos, trabalhadores, usuários, docentes e estudantes pudessem participar desse encontro. Por que a gente chama de círculo? Porque é justamente um lugar de encontro. Não é uma aula, não é alguém ensinando ninguém, mas as pessoas, através do uso da narrativa e da literatura, pudessem se encontrar
e isso ser uma ferramenta de pensar a produção do cuidado. Então, nessa 1 hora de encontro, uma vez por semana, a gente mais ou menos distribui o tempo em um tempo de uma leitura de um excerto literário, de um pequeno poema ou de um conto. Nos primeiros encontros, eu levava uma proposta, que eu vou contar para vocês o primeiro que a gente levou, e, a partir do momento que era um grupo aberto, então a pessoa podia uma vez só, ou várias vezes, sem idade, sem nenhum critério. Daí perguntavam assim, tá, mas quem não escreve, quem não lê? Não tem problema, porque a leitura é em voz alta e compartilhada, alguém lê. E quem não quer escrever, ou não sabe escrever, ou não gosta de escrever, pode desenhar, ou pode simplesmente contar uma história oral, né? A ideia é ter a literatura como uma ferramenta desse encontro. Então, a gente divide o tempo na leitura de uma proposta de escrita. Então, a partir da leitura, o próprio grupo diz, vamos escrever sobre tal coisa, né? E aí a gente escreve textos pequenininhos e quem quer compartilha o que leu. Nos primeiros encontros, 1, 2 liam. Nos últimos encontros já era uma briga, porque todo mundo queria ler, justamente por sentir o efeito do compartilhar a minha narrativa, né? Através do que eu escrevi ou do que eu desenhei. A escuta do outro, a escuta atenta do outro, e poder compartilhar isso de formas, o mesmo tema, despertar em cada uma forma diferente de pensar, de se expressar. O grupo foi sentindo isso enquanto potência, né? Então, o que a gente fez? A gente escreveu a proposta, selecionamos um bolsista. Dos 15 estudantes que se candidataram, nós escolhemos um aluno que não era da área da saúde, então entrou um bolsista do curso de Ciências Sociais, justamente para provocar um pouquinho mais a multidisciplinariedade. Apresentamos para a nossa gerência do GHC a proposta. A gerência chamou todos os assistentes de coordenação das 12 unidades, levou a proposta, eles levaram para suas unidades, e as unidades que tinham interesse na proposta começaram a ver se era possível, se não era, se tinha trabalhador interessado, se tinha espaço, enfim, todas essas logísticas para encaixar isso no dia a dia do trabalho, né? O pedido era que tivesse um trabalhador da unidade que pudesse estar sempre acompanhando, não sempre o mesmo, mas que tivesse alguém. Foi escolhida, então, a unidade Jardim Itu, porque é uma unidade que, bom, se candidatou, tinha interesse, e eles já estavam iniciando um trabalho com uma biblioteca na sala de espera, uma enfermeira e uma agente comunitária estavam começando esse trabalho com alguns usuários, eles se manifestaram, disseram que tinha um espaço, enfim. Então, o nosso projeto piloto começou lá. A gente criou o cartazinho, fomos nas escolas, em núcleos que a própria unidade identificou como lugares potentes que circulam as pessoas da comunidade, e divulgamos o projeto. Outra coisa importante, que não ficava restrito ao usuário daquela unidade, se tinham moradores de outros territórios ali por perto também podiam participar, trabalhadores do Conceição que queriam, podiam ir também, enfim. Então, acontecia sempre nas terças-feiras à tarde. Nosso primeiro encontro, então, sempre um encontro aberto, geralmente circulava em torno de 8 pessoas, o número máximo que nós tivemos foram 15 pessoas, em 2 encontros. No primeiro tiveram 15, no outro, que depois eu vou contar, a gente teve um convidado especial, tivemos 16 participantes, mas era em torno de 8 pessoas, em média, o número de participantes. No primeiro encontro, eu levei a proposta do conto da Terra do Nunca, do Peter Pan e o Andy, onde eu lia, só para vocês entenderem um pouquinho da proposta. Sempre eram textos mais ou menos desse tamanho, não muito longos, mas o trecho que eu escolhi dizia assim: não sei se você já ouviu o mapa da mente de alguém. Os médicos, às vezes, fazem mapas de outras partes de você, e o seu mapa pode se tornar bastante interessante. Mas olha o que acontece quando eles tentam fazer um mapa da mente de uma criança, que, além de ser confusa, dá volta sem parar. O mapa tem linhas em zigue-zague igual ao dos gráficos de temperatura, e elas provavelmente são as entradas na ilha, pois a Terra do Nunca é sempre mais ou menos uma ilha, com pinceladas maravilhosas de cor aqui e ali, e recifes de coral, e barcos velozes prontos para zarpar,
e esconderijos selvagens e secretos, e gnomos que quase sempre são alfaiates, e cavernas atravessadas por rios, e príncipe com 6 irmãos, e por aí afora. Seria um mapa fácil se só tivesse isso. E a história continua contando. E aí, nesse dia, a gente pede, então, que cada um conte como é que é a Terra do Nunca. Que todo mundo já visitou alguma vez na sua infância. E aí as pessoas escrevem, desenham. Então, esse foi o nosso primeiro dia de encontro. Aqui uma fotinha, nosso encontro acontecer nesse chalé, que é tipo, que a gente chama de puxadinho do lado da unidade, que a comunidade conseguiu construir. Então, dos resultados, nós tivemos encontros de julho a dezembro, né? Começamos em julho, porque todo esse processo começou em abril, as apresentações, pactuações, enfim. O primeiro encontro foi em julho. De julho a dezembro, totalizamos 25 encontros. Tivemos a leitura. Bom, daí, para vocês entenderem, assim, que daí, à medida que foi acontecendo, as pessoas levavam textos. Por exemplo, na Semana da Consciência Negra, uma participante levou textos de mulheres negras, escritoras. Dependendo da temática, dependendo do interesse, uma criança um dia levou algumas histórias infantis, de contos infantis que a gente compartilhou, enfim, poemas, e a gente foi compartilhando a partir do que as pessoas foram levando. Porto Alegre é uma cidade que tem uma representatividade forte na Feira do Livro, então, um dia nosso encontro foi na Feira do Livro, lá a gente fez a oficina acontecer lá. Tivemos um dia uma convidada, uma escritora gaúcha, que foi lá e ela contou sobre a produção e o desafio de escrever e fez uma oficina com a gente. Bom, o tempo está acabando, mas dos resultados, né? O que a gente pediu? No último encontro, no penúltimo encontro, na verdade, pedimos que cada um escrevesse uma narrativa. Como é que foi a oficina para si? Como é que foi a produção de sentido desses encontros para cada um? E o que aparece das pessoas foi, então, a produção de novos sentidos e novas práticas na atenção à educação e saúde, reflexões sobre a diversidade do tema, invenção de novas formas de viver e notar. Na verdade, aqui eu juntei alguns núcleos de sentido do que apareceu da produção das narrativas de avaliação dos participantes, né? Essa possibilidade de escuta e do exercício, de atenção, e de um confiar no outro, que alguns diziam: eu levei um tempo, mas agora eu confio nesse grupo para poder escrever coisas e compartilhar coisas do que eu penso, do que eu acho. O respeito à cultura e aos ritmos de cada um. Então, pensando nessa ferramenta da literatura como uma tecnologia leve, algo simples, algo que não demanda muita coisa, a não ser a nossa intenção e o cuidado, e as pactuações do grupo, e esse espaço de sigilo, de conforto e confiança, né? Mas que é algo que é possível de acontecer. Uma das produções importantes que a gente fez, que foi uma ideia de um participante, um adolescente do grupo, foi a criação de um fanzine. Então, cada um, para quem não sabe, fanzine é um jornalzinho artesanal, que a gente tem a possibilidade de multiplicar ele com xerox em quantas vezes quiser. Então, todo mundo que faz um fanzine sabe que a autoria está liberada e que cada um pode reproduzir, dar para outras pessoas. Então, eles fizeram, levaram para a escola, deixaram na unidade. Só para vocês entenderem um pouco como que ficou o nosso fanzine, o título do fanzine foi Se Não For Para Transbordar, Não Me Enche. E aí eles... então, eles combinaram que cada um traria, no dia do fanzine, o seu melhor texto para poder compartilhar, e a gente montou numa das oficinas do fanzine. O grupo continua, esse ano ele segue, agora sendo coordenado por uma trabalhadora da unidade e um dos participantes, que é um usuário, que ele encampou o projeto e vai continuar com ela. Um dos participantes da oficina, ele é de outra unidade, então ele implementou e propôs para uma trabalhadora da unidade dele, que é uma unidade de saúde ali perto, iniciarem lá, então também estão começando lá. E o nosso grupo ele continua pelas redes sociais. Então, a gente montou um grupo de WhatsApp, a gente tem os encontros no Facebook, então o pessoal continua escrevendo e publicando e compartilhando. É um pouco isso. Obrigada. Claro. Maria Marta, queremos agradecer, parabenizar pela iniciativa. Leve o nosso abraço para a equipe, para todos, e muito obrigada.